Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui reunido com você para refletirmos juntos o Evangelho deste domingo, esse dia 11 de outubro. Neste domingo inicia a 28ª semana do Tempo Comum, onde Jesus hoje no Evangelho deste domingo vai falar em uma parábola que o rei preparou a festa de casamento dos seus filhos e convidou muitas pessoas. Mas quero me unir com você neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a graça e a força do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Evangelho de São Mateus, versículo 22, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo, dizendo: o reino dos céus é como uma história do rei que preparou a festa de casamento ao seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois, os animais cevados, já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou as suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai-o os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão, e aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos aqui neste evangelho de hoje, já no capítulo 22 de São Mateus, que Jesus está na última semana para ser entregue à morte. E dentro desta última semana houve muitos conflitos entre os fariseus com Jesus, os saduceus com Jesus, entre os mestres da lei e agora os sumos sacerdotes questionando Jesus em alguma coisa. Então, nesta última semana houve muitos conflitos entre essas pessoas com Jesus. E aqui estavam alguns anciões e os sumos sacerdotes. Sumos sacerdotes eram aqueles homens que eram chefe do templo, ou seja, era chefe naquele ano dos sacerdotes. E eles estavam questionando Jesus. E por isso Jesus começou a contar esta parábola desta boda, desta festa de casamento que um rei preparou para o seu filho e mandou chamar os convidados. Os primeiros não quiseram,
o segundo foram mexer com os seus negócios. Depois então o rei, vendo que a festa já estava preparada, tudo já estava preparado para fazer a festa, mandou chamar então mandou os empregados chamar então aqueles que estavam em todo o canto. Os empregados saíram e convidaram todos os que acharam, e a festa ficou cheia de gente. Penso que Jesus queria dizer isso aos sumos sacerdotes e aqueles anciões, aos escribas, aos fariseus, homens que se achavam justos por viverem a lei. Homens que se achavam, vamos dizer assim, santos por viver os preceitos da lei. Mas por que então, se esses homens, por viverem os preceitos da lei, quando Jesus começa a sua evangelização, eles não pregam para esses homens. Jesus vai para a Galileia, lugar onde a região onde as pessoas eram desprezadas, porque eram pessoas pobres, porque eram pessoas doentes, porque eram pessoas necessitadas, e Jesus foi começar a sua evangelização, ele foi logo para a Galileia. Porque Jesus percebe que os primeiros, aqueles que estavam próximo ao rei, assim como foi contado na parábola, aqueles que foram convidados primeiros eram aqueles que estavam próximos ao rei. Eram conhecidos do rei, mas não quiseram ouvir o chamado, não quiseram participar da festa. Justamente pelo fato de que talvez eles achavam que não precisavam estar naquela festa. Ou seja, Jesus estava dizendo isso para os sumos sacerdotes, para os anciões, para os escribas, para os fariseus, homens que se achavam justos. Então esses homens achavam que não precisavam escutar a voz de Jesus, que não precisavam escutar o que Jesus tinha para falar. E todo momento eles questionavam Jesus. A todo momento eles queriam pegar Jesus em algum erro, para poder condená-lo. Esses homens eram os homens que foram chamados primeiros para as bodas, mas não quiseram ouvir a voz que os chamava. Então Jesus, vendo isso, saiu para a Galileia para chamar então aqueles que eram desprezados pela lei. Aqueles homens viviam a lei fielmente, eles viviam, principalmente os fariseus, viviam fielmente as leis. Mas o fato de viver a lei não dava a eles uma conversão sincera. Não dava a eles um coração de misericórdia. Não dava a eles um coração que podia amar o próximo. Apenas cumprir a lei. Isso era a base deles. Se eles cumprissem a lei, já seriam justos. E às vezes homens que cometiam grandes erros, mas bastava viver a lei. Bastava viver aquilo que a lei dizia, que eles já estavam justificados. Esses homens, por ter o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, eles se tornaram indignos, como a própria leitura do Evangelho de hoje está dizendo, eles se tornaram indignos de estar na bodas, eles se tornaram indignos de estar na festa do rei. Por isso o rei foi chamar aqueles que eram desprezados, foi para as esquinas, foi para os lugarejos, mandou os empregados para esses lugares para chamar aquelas pessoas que eram desprezadas, as pessoas que talvez não tinham dignidade pela sociedade de estar naquela festa. E assim a festa se encheu de gente, porque aquelas pessoas desprezadas foi que ouviu a voz do rei. Foi que ouviu a voz daquele Senhor. Por isso encheram a festa. Quando o rei começou a andar então na festa, percebeu que um homem estava sem os trajes da festa. E questionou o homem por que ele conseguiu entrar na festa. E o homem não respondendo nada, o rei manda então prender o homem e jogar ele na cela, jogar ele na escuridão. O grande cuidado, irmãos, que nós precisamos ter, o grande cuidado que eu e você precisa ter, é que nós, quando estamos engajados
dentro de alguma pastoral, de algum movimento, ou exerce algum trabalho, alguma função dentro da igreja, de achar que somos justificados porque já estamos trabalhando para a igreja. Esse é o grande cuidado que precisamos ter. O grande cuidado que nós temos que ter é que, às vezes, podemos exercer uma função dentro da igreja, mas não ter um encontro pessoal com Jesus. E achar que estamos justificados por esse trabalho. Muitas vezes temos que tomar o cuidado por estar engajado num trabalho da igreja e querer mandar na igreja e achar que as pessoas têm que estar à nossa ordem. As coisas que têm que acontecer da forma como eu quero, porque eu trabalho na igreja, porque eu exerço a função da igreja. A igreja agora tem que estar ao meu serviço. Temos que tomar o grande cuidado. O padre tem que estar ao meu serviço. Agora o padre tem que fazer o que eu quero, porque agora eu exerço a função como se eu fosse insubstituível. Ninguém é insubstituível, irmãos. Ninguém. Para os planos de Deus, ninguém é insubstituível. Nós não podemos exercer uma função dentro da igreja e se tornar uma pedra de tropeço para que o irmão cresça, para que o irmão se encontre com Jesus. Se eu não estou conseguindo me encontrar com Jesus pela função que eu exerço, então eu tenho que tomar um grande cuidado, que eu possa estar um dia nas bodas da festa, sem o traje da festa, e poder ser jogado também, e poder ser preso, amarrado e jogado na escuridão. Se aquilo que eu faço para a igreja não me leva a ter um encontro pessoal com Jesus, não me leva a ter uma intimidade pessoal com Jesus, não me leva a eu ver Jesus, não me leva a encontrar com Jesus, não me leva a ser igreja fora das paredes da igreja, irmãos, eu preciso rever os meus conceitos da fé. Eu preciso rever os conceitos da fé, para que quando eu chegar nas bodas, eu esteja com os trajes adequados para aquela boda, para que eu não seja amarrado e jogado fora, tirado fora dela. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos dê força, que o Espírito Santo nos ajude a realmente a formar em nós os trajes adequados para esta boda que um dia acontecerá. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.